Escala de Coelho-Savassi, ou escala de risco familiar. Esse é um termo bem conhecido na atenção primária, no entanto, nem sempre bem estudado, ou bem explicado, ou bem entendido, ou nem bem aplicado corretamente. A gente vai falar muito bem desse tema aqui, tá bom? Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Tenho uma ótima informação. Esse vídeo ele é muito especial para mim. Chegamos ao vídeo de número 500 aqui no nosso canal. Qual canal? Descomplicando a Saúde Coletiva. Tá aqui em cima, ó. Descomplicando a Saúde Coletiva no YouTube. E também temos a conta no Instagram, que é a conta Jamerson_J. Tá bom? Só para mostrar para vocês, antes de iniciar a apresentação, aqui vocês vão ter todo o contato com os vídeos que eu venho publicando aqui, né, desde o início. Olha só, Descomplicando a Saúde Coletiva. E se você quiser ter acesso aos vídeos organizados por tema, é só clicar em playlist. Clicando em playlist, eu vou diminuir aqui só um pouquinho a minha câmera, pronto. Vocês vão ter acesso a várias playlists, como ACS, Saúde da Família, Novo Financiamento, EMULT, Saúde Mental e mais. Então seja muito bem-vindo. Esse tema aqui eu vou colocar tanto na playlist de ACS quanto na playlist de Saúde Coletiva. Porque tem alguns temas que eles podem ser compartilhados, né? Eles atingem mais de uma playlist. Então vem comigo, a gente vai voltar agora para a apresentação e falar com muita calma desse tema. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês. A gente vai seguir essa organização aqui, tá bom? Primeiro, a gente vai falar o que é a escala de Coelho-Savassi. Segundo, a gente vai falar quando ela vai ser aplicada. Terceiro, como aplicar e quem vai aplicar. E quarto, os cenários, desafios e possibilidades para 2024. E é esse o diferencial. Não basta só estudar o tema. Há necessidade da gente atualizar a linguagem, contextualizar o cenário e trazer para vocês informações bem didáticas, tá? Então, vem comigo. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês. A escala de Coelho-Savassi, ela é para ser aplicada no domicílio. E quem é que vai aplicar? O agente comunitário de saúde, tá? Então, ela é uma escala conhecida como escala de risco, porque ela não tende a focar em riscos individuais. Ela tende a avaliar o contexto familiar. Então, diante disso, o que eu quero trazer para vocês? A escala de Coelho-Savassi, ela está sendo resgatada agora na planificação, porque a planificação é uma metodologia de qualificação da atenção primária. Ela é um processo, um método, né, de qualificação dos serviços específicos da atenção básica ou da atenção primária a partir do estudo do território. Então, a escala de Coelho-Savassi, ela é aplicada no domicílio para avaliação de risco. Risco de quê? Risco de adoecimento das famílias que moram naquele domicílio. E a gente vai explicar como vai funcionar. É importante entender que ela não vai ser aplicada fora do domicílio. Ela tem que ser aplicada no núcleo familiar onde eles moram. Então, entendendo isso, fica um pouquinho mais fácil da gente prosseguir. Então, indo aqui, né? Aqui a gente vai explicar o seguinte, agora é definição. E eu vou diminuir a câmera. Ficar aqui no cantinho, na parte de cima. Pronto. Quero que você leia isso aqui comigo. A escala de Coelho-Savassi, ou escala de risco familiar, ela foi criada, né, por dois autores, Coelho e Savassi. É por isso que são dois sobrenomes de duas pessoas diferentes. Ainda em 2006, baseado nas informações que os agentes comunitários de saúde coletavam no território. E naquele período que não tinha ESUS, o instrumento de cadastro, o instrumento de visita, o instrumento de detalhamento da pessoa, da família e do domicílio era a ficha A. Isso do antigo sistema chamado SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica. E ele é antecessor ao ESUS. Tá? Então, o ESUS ele pegou algumas informações do SIAB e aprofundou, multiplicou os questionários de coleta de dados. Então, qual foi a ideia? Avaliar os dados disponíveis na ficha A e
no processo de coleta de dados, começar a classificar famílias. Famílias que vão ser classificadas como alto risco, médio risco, baixo risco. E para que é isso? Quando eu tenho o estudo das famílias acompanhadas, cadastradas e acompanhadas naquele território, eu vou poder agir com maior equidade. Isso é importante tanto para a vigilância em saúde, quanto para a atenção básica. Ter esse raciocínio de que a partir de uma escala eu venha conhecer o território. E essa daqui é a ficha A, tá? A ficha A é uma ficha aqui, beleza? Frente e costa, papel, na qual você vê o seguinte: a identificação de forma muito resumida dos membros daquela família, quem mora aqui, a identificação do domicílio aqui em cima, a identificação de pessoas a partir de 15 anos e abaixo de 14 anos. E olha as informações que eram contidas: nome, data de nascimento, idade e sexo, se é alfabetizado sim ou não, ocupação, doença ou condição referida. Quando a gente vê essa ficha, a gente percebe o quanto era reduzido o grupo de informações sobre o indivíduo que está sendo cadastrado e acompanhado pelo agente comunitário de saúde. Tinha o verso também dessa ficha. E aqui eu vou diminuir um pouquinho mais a câmera para que você possa ver o verso da ficha inteirinho. Pronto, vou ficar aqui em cima. E aqui a gente vê mais informações sobre a estrutura do domicílio, que a gente lembra disso, óbvio, no cadastro domiciliar atual. Então temos tipo de casa, destino do lixo, tratamento da água, abastecimento da água, destino de fezes e urina. E na parte de baixo da ficha nós temos algumas outras informações sobre o indivíduo. Temos, em caso de doença, a quem procura, meios de comunicação que mais utiliza, se participa de grupos comunitários, meios de transporte e observações. E acabava a ficha A. Então a ficha A, para quem não conheceu, ela foi o antecessor. Ela é a pai e mãe, tanto do cadastro individual quanto do cadastro domiciliar juntos. Então, a partir dessas fichas, desta ficha, foi criada a ideia de avaliação de risco familiar. E quem é que vai aplicar? Quem é que aplicava a ficha A? Justamente o agente comunitário de saúde, aqui embaixo, tá? O agente comunitário de saúde durante a visita domiciliar, ok? Então, o processo, né, como é que acontecia a aplicação da escala de Coelho-Savas? Então, durante a visita domiciliar, o agente comunitário de saúde, em interação com o morador, ou a moradora, ou a família, abria uma lista onde ele iria coletando ou marcando os dados que são de interesse não da ficha A, mas sim da escala. Tá? Então, existem itens que vão ser avaliados, que são itens biológicos, psicológicos, sociais, estruturais. Então, ele tem dois focos, tanto individual quanto coletivo. E no coletivo, a gente vai ter um foco, a gente vai ver ali, em relação a como essa família, o acesso dela à estrutura, a estrutura do domicílio. Então, esses itens que foram escolhidos para estar selecionados na ficha de Coelho-Savas, na escala de Coelho-Savas, são chamados de sentinela de risco. E quando a gente soma ao final da aplicação da escala de Coelho-Savas, a gente vai ter um total de pontos que a gente vai classificar esse total de pontos em 3 resultados possíveis: ou alto risco, ou médio risco, ou baixo risco. Então, você vai conversar com sua equipe de saúde quando chegar nesse total para saber como lidar com aquela família, como ter a melhor estratégia para guiar as suas ações. Então, a gente vai entender o seguinte, que quando a gente faz direitinho a escala de Coelho-Savas, vão ter itens que são referentes ao coletivo e vão ter itens que são analisados por pessoa. Tá bom. Então, essas sentinelas de risco, que são esses grupos conceituais de informação, cada um deles tem um peso.
Ao final do processo, esses pesos somados, a gente vai ter que somar todos os itens que a gente conseguiu identificar e, a partir do total, o total ele vai variar ou risco maior, ou médio, ou máximo, a partir do resultado numérico. É bem simples e a gente vai dar exemplo, tá bom? Então, vamos mostrar aqui os itens e os pesos, tá? Mas você não precisa decorar o peso, até porque o que importa é você ter a sensibilidade e a habilidade de aplicar a escala de Coelho-Savassi durante a sua visita domiciliar. Então, vamos lá. Tudo o que for individual, tudo que for por pessoa, esse score aqui, esta pontuação, vai ser multiplicada pelo número de pessoas que atendem essas condições. Então, se tem um indivíduo acamado, é 3 pontos. Se tem mais de um, você só vai marcando aqui quantas pessoas tem para você depois multiplicar. Tem pessoa com deficiência física, sim ou não? Ok? Você não vai marcar qual tipo de deficiência ou somar o tipo de deficiência. Não é isso, tá bom? A pergunta é, tem pessoa com deficiência física? Se sim, pelo menos já é 3 pontos. Se tiver mais de uma pessoa, você vai somando mais 3, mais 3, mais 3. Se não tiver, não soma, tá bom? As baixas condições de saneamento não é por pessoa, é do domicílio. Então, é só uma vez. A desnutrição grave é por pessoa. A drogadição, que é a relação de dependência química, ou com medicamentos, ou com drogas lícitas ou ilícitas, é individual. O desemprego é individual. O analfabetismo é individual. Indivíduo menor do que 6 meses é individual. Tá? Indivíduos maior que 70 anos é individual. Hipertensão arterial, individual. Diabetes mellitus, individual. E essa relação morador-cômodo é contexto, é estrutura. Então, ela é coletiva. Tá? E como é que funciona? Você vai contar o número, né, de pessoas que moram naquele domicílio e o número de cômodos. E você vai responder se tem um indivíduo por cômodo, mais de um indivíduo por cômodo, ou mais de 3 indivíduos, ou menor que um ou maior que um, perdão. Tá bom? Por exemplo, vou visitar uma casa que é uma kitnet, um domicílio, que tem 3 cômodos. A sala, que é sala e quarto, a cozinha e um banheiro. Tem 3 cômodos. Quantas pessoas moram nessa casa? 6 pessoas. Então, 6 pessoas dividido por 3 cômodos, eu vou ter uma média de 2 pessoas por cômodo. Então, tá aqui, ó, relação maior ou igual a 1. Certo? Por quê? Vamos ter outro exemplo. Eu tenho uma família com 3 pessoas que mora em um apartamento que contém uma sala, uma varanda, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha. Então, 3 pessoas morando em um domicílio com 6 cômodos, a relação vai ser menor que 1. Então, aqui embaixo. Tá bom? Para ficar mais fácil a visualização disto aqui, depois eu vou mostrar sendo aplicado na prática e também a soma desses valores e como você pode economizar tempo. Tá? Vamos fazer agora um link da Coelho-Savassi com o sistema de atenção básica vigente pelo Ministério da Saúde, que é o eSUS. Tá bom? Então, a primeira coisa, Jamerson, a Coelho-Savassi, ela é aplicável a partir das informações do eSUS? Sim. Todas as informações que são coletadas para o preenchimento da ficha de Coelho-Savassi já estão disponíveis, tanto no cadastro individual quanto no cadastro domiciliar. Ok. Eu posso aplicar a Coelho-Savassi em casa, no meu domicílio, com o meu tablet? Não. A escala de Coelho-Savassi é para ser aplicada na visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde em contato com os moradores. Próximo ponto. Tem escala de Coelho-Savassi no aplicativo do Ministério da Saúde no momento, que é o eSUS Território? Não. Existe algum problema de eu caminhar com um papelzinho ou utilizar um aplicativo ou acessar um link
para aplicar a escala de Coelho-Savassi? Não. Quem determina isso? O seu município. Tem município que pode imprimir, criar um bloquinho, um caderno, ou aceitar que você acesse um link e que você preencha as informações nesse link e que já sai o resultado. Então, quem determina como a escala de Coelho-Savassi vai ser aplicada é o município, é a coordenação de atenção básica, a sua Secretaria de Saúde. Jamerson, eu posso aplicar a escala de Coelho-Savassi se o meu município não utilizar o eSUS e utilizar um outro prontuário eletrônico? Sem nenhum problema, porque os outros prontuários eletrônicos são derivados do eSUS e atendem os campos de obrigatoriedade do eSUS. Tá bom? Então não precisa ser somente o sistema eSUS, não precisa ser somente o sistema eSUS território para que você venha a coletar essas informações. Então, no eSUS nós temos o cadastro individual, que é a ficha de cadastro individual, e se você estiver aplicando no tablet vai ser o eSUS território. Mas você também, isso aqui é a coleta de dados individual, né? É o cadastro individual que não existia lá em 2006. O eSUS é de 2013 para cá. Então não existia o cadastro individual. Vou repetir, não existia o cadastro individual. E é por isso que muita gente não entendeu essa passagem de sistema e erra até hoje no lançamento das visitas. Tá bom? Tem muita gente que acha que visitou uma pessoa e falou com uma pessoa que deve lançar a visita para todo mundo. Isso está completamente errado. Por quê? No eSUS, as ações são de pessoa para pessoa. O registro é individual, com exceção à atividade coletiva, porque um profissional de saúde está conduzindo uma atividade de saúde coletiva. É a única situação que um profissional de saúde vai lançar um registro de ações de saúde para um grupo de pessoas. Fora isso, atendimento individual, procedimento, a visita domiciliar é sempre de pessoa para pessoa. Então, se você falou com uma pessoa, é uma visita. Você não pode falar com uma pessoa, perguntar sobre outras pessoas da casa e lançar a visita para todo mundo. Isso é inadequado, tá bom? Jamerson, mas eu me lembrei que existem também dados coletados do domicílio. Tá, onde estão esses dados hoje? Estão aqui, ó, no cadastro domiciliar, ou no seu tablet, no cadastro do domicílio. Então, essas duas fichas, hoje, elas têm muito mais informações do que a própria escala de Coelho-Savassi. Então, diante disso, a escala de Coelho-Savassi, ela é um instrumento para qualificar e potencializar as visitas do agente comunitário de saúde e também da avaliação do território. É fundamental que você entenda isso, tá? E ela só vai ser bem aplicada se e somente se os dados da Coelho-Savassi forem trabalhados, forem assimilados por todas as equipes de saúde. E aí vem uma pegadinha, uma pergunta maravilhosa. Em qual tipo de visita eu devo ou eu posso aplicar a escala de Coelho-Savassi? Bom, eu vou sugerir, porque isso não está determinado. A visita periódica é a visita mais estratégica para você utilizar a escala de Coelho-Savassi. Por quê? Na visita periódica, qual é a definição de visita periódica? É aquela visita que você faz uma vez por mês ao responsável daquela família. E o objetivo dessa visita não é acompanhamento de saúde. A visita periódica é aquela visita que você faz uma vez por mês ao responsável daquele núcleo familiar. E na visita periódica você vai observar fatores tanto do domicílio quanto individuais e coletivos. Então você não vai orientar e prevenir, você não vai convidar para atividade coletiva. Você vai verificar a estrutura do domicílio, você vai verificar itens ligados à vigilância, que são os elementos de risco, né, que podem gerar processos de adoecimento, como água parada, acúmulo de lixo, a criação de animais dentro e fora de domicílio, o acesso à rede elétrica, tipo de água de consumo, tipo de destino de lixo. Então, a visita periódica, o que é que
se considera, o que é que se marca uma visita periódica? A visita que você vai falar com o responsável da família. E quem é o responsável da família? Justamente a pessoa que você mais tem acesso, que você tem mais facilidade de comunicação naquela família. Então lembre-se, o responsável da família não é o mais velho, não é o dono do Bolsa Família, o dono do cartão, não é o dono da casa, não é a pessoa que tem mais dinheiro, nada disso. É a pessoa indicada pela família como a pessoa que mais vai ter facilidade de comunicação com você, agente comunitário de saúde, e com a equipe de saúde. Então, é na visita periódica, a minha sugestão, que você possa aplicar. Por quê? Você vai precisar avaliar dados coletivos e individuais e que vai precisar também estudar todo o núcleo familiar. Tá bom? Então não se enquadre como visita de acompanhamento, não se enquadre como visita de buscativa e nem de cadastro e atualização. Eu estou sugerindo que a escala de Coelho-Savas possa ser aplicada durante a visita periódica. E nesse ano político, né, que de 2024, ano político, com novo financiamento, mudança de CBO, como é que a escala de Coelho-Savas ela pode ser aplicada? Quais são as possibilidades e desafios? Nós temos novos públicos-alvo no novo financiamento, são 8 públicos-alvo, diferente do Previne Brasil, e nós temos os mesmos tipos de visita. Então dá para utilizar a escala de Coelho-Savas para fazer estudo do território e focar nos públicos-alvo do novo financiamento, que é tudo isso aqui, gente, ó. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60, mulheres de 25 a 64, gestantes, hipertensos e puérperas. Então, esses 8 públicos-alvo aqui, tá bom? Ainda tem o pessoal do Bolsa Família, tá? Por isso que são 8 públicos, apesar de não estar aqui. São as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, usuários do Bolsa, beneficiários do Bolsa Família e beneficiários do BPC. É por isso que dá 8. E aqui tem 7 na tela, mas está faltando usuários do Bolsa Família e do BPC. Então, isto aqui, ó. Isto aqui é a visualização da escala de Coelho-Savas em forma de instrumento eletrônico. Não tem ainda aplicativo. Eu encontrei esse questionário da escala de Coelho-Savas em um link da UnaSUS, está aqui embaixo. Se você for pesquisar no Google, basta colocar escala de Coelho-Savas. O primeiro link de questionário é esse daqui. Você só vai marcando de acordo com a resposta, e tudo que for individual, ele vai abrir uma caixinha para você marcar a quantidade de pessoas. E ele vai fazer a conta e ainda vai lhe dar a classificação. Ele já vai fazer o score total e ainda vai lhe dar a classificação. Olha que maravilha. Então, para você utilizar esse material, basta abrir a sua câmera agora do celular, faz a imagem no QR Code, aí vai aparecer um link embaixo. Clica nesse link, tem que estar com acesso à internet e já vai cair naquele questionário, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Então a gente sai daqui do material. Esse aqui é a página, tá bom? Inclusive vou aumentar o zoom. Só um momento. Então pronto, tá melhorzinho aqui a visualização. Ó, escala de Coelho-Savas. Então, eu não preciso fazer cadastro nem me identificar. Vou diminuir só um pouquinho a minha câmera. Pronto. Estou aqui. Vou colocar aqui e vou colocar em tela cheia. Vamos lá. Existe alguém acamado na residência? Aí você marca sim ou não. Se for sim, você vai me dar a quantidade. Existe alguma pessoa com deficiência? Não. Existe alguém com deficiência mental? Não. Aqui estou criando um exemplo, tá, gente? Condições de saneamento são baixas. O que é isso? A casa tem acesso a esgoto, tem destinação de esgoto. Como é que está a higiene da casa? Mas isso é destinação do esgoto. Então vamos dizer que é fossa aberta ou não tem coleta de esgoto. Tem alguém com desnutrição grave? Olha que legal. Desnutrição é sempre individual, não é coletivo. Então se eu marcar aqui sim, vai aparecer a caixinha. Tem alguém viciado em drogas? Essa pergunta aqui é melhor, porque já tem a linguagem atualizada de drogadição que não é mais utilizada. Então, vamos dizer que não tem ninguém viciado em drogas. Tem alguém desempregado? Ok. Tem alguém analfabeto? Tem alguém menor do que 6 meses?
tem alguém maior do que 70 anos, tem alguém com hipertensão arterial, tem alguém com diabetes, e chega na relação pessoa-cômodo. E aqui, ó, morador cômodo, tá bom? Então vamos dizer que seja 3 pessoas morando numa kitnet com 2 cômodos. Vai dar uma relação maior que 1. E aqui eu vou clicar em calcular risco. Então ele vai me dar aqui, ó, vulnerabilidade familiar máxima. E aqui você registra o dado, obviamente, para você discutir com a sua equipe de saúde, porque você vai dizer, olha, a minha família, que é o responsável, a Dona Maria, seu Antônio, eu apliquei a escala de Coelho-Savassi e o grau de vulnerabilidade foi máximo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou sair da tela cheia, vou voltar para a apresentação. Pronto. Acabamos de ver a escala de Coelho-Savassi sendo aplicada com um exemplo. Eu posso aplicar quantas vezes for necessário naquele link ou em um papel. Dependendo do seu município, como ele escolha trabalhar, talvez os municípios queiram um papel, enfim. Cada município com a sua forma de operar. Resumindo, a escala de Coelho-Savassi, ela é uma estratégia de diagnóstico do território, da estratificação de risco das famílias acompanhadas pela ACS e deve ser analisado e compartilhado com todas as equipes de atenção primária. Todas as equipes de atenção primária. Caso contrário, a gente perde a qualidade. Mas, em momento de planificação, algumas vezes se escolhe uma equipe do município para iniciar a planificação e ela acaba sendo a equipe piloto, tá? da planificação. Então, nesse caso, obviamente, por ter uma equipe piloto, você vai começar naquela equipe, tá? Mas depois isso tem que ser padronizado para todas as equipes. Vejam, a escala de Coelho-Savassi, ela não é um instrumento obrigatório, ela foi um instrumento criado por 2 profissionais de saúde visando qualificar o processo de visita domiciliar. Ela é obrigatória? Ela não é obrigatória. Se eu não fizer, eu perco dinheiro, vou ser punido? Você não vai perder dinheiro, você não vai ser punido. Eu vou ganhar mais dinheiro? Também não vai ganhar mais dinheiro. Vai mexer em algum indicador? Não vai mexer em nenhum indicador. Não existe, até o momento, indicador para a aplicação da escala de Coelho-Savassi no Ministério da Saúde. Então, por que eu vou fazer escala de Coelho-Savassi? Para qualificar o seu processo de trabalho como agente comunitário de saúde, como agente de endemia, também pode ser aplicada pelo agente de endemia, vai depender da escolha do método do seu município. Se no seu município for trabalhado somente com ACS, é só com ACS. Tá bom? E aí esses dados têm que ser analisados junto à equipe de saúde e verificar qual ação você vai destinar para priorizar as famílias de risco máximo. Lembrando, no novo financiamento, que nós temos 8 públicos-alvo, é interessante ver se eu tenho esses 8 públicos-alvo, principalmente nas famílias de alto risco de vulnerabilidade. Por quê? Essas famílias vai ter mais chance de adoecer e de complicar, vai ter mais chance de abandonar tratamento, vai ter mais chance de riscos de processo de adoecimento, vai ser uma família que você precisa destinar mais atenção. Então, por isso, ela atende o critério de equidade dentro da atenção primária ou da atenção básica, como queira dizer. Tá bom? Espero que você possa ter gostado. Esse vídeo é um vídeo muito especial para mim, é um vídeo de número 500. Compartilhe com todos os agentes comunitários de saúde, com todas as suas equipes e responda. Já está sendo aplicado? Você já conhecia a escala de Coelho-Savassi? Se não conhecia, me diz aqui o que é que você achou. Tá bom? Até logo, um abraço, até o próximo vídeo.